Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um pequeno vídeo para os irmãos. Veja bem, irmãos, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa questão do partir do pão. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de falar para os irmãos um pouco sobre essa questão da palavra da graça e da palavra da justiça. Eu já lancei vídeos aí no YouTube mostrando que existe diferença entre a palavra da graça e a palavra da justiça. A palavra da graça é o leite que a pessoa toma logo quando ele converte. É como uma criancinha, quando ela nasce, ela tem que ser alimentada de leite. Então a palavra da graça é o leite, é o básico. Quando a pessoa converte, é o básico para ela começar a crescer. E a palavra da justiça é o alimento sólido. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 5. Então tem irmãos aí que converteu agora, tem irmão que tá usando flaudinha, e está querendo ensinar para os irmãos. São meninos na fé, criancinha, bebendo leite, querendo ser mestre, querendo ensinar. Ele não sabe nem o que é a palavra da graça, quando lá a palavra da justiça. Ele não entende nem do leite, quando lá do alimento sólido. Então veja bem, irmãos, é isso que eu falo para vocês, meus irmãos. Esse assunto do partir do pão é até uma vergonha. Eu vim aqui discutir isso com os irmãos, porque isso aí é o básico. Quando a pessoa converte, é o básico, é a primeira coisa que ela aprende. Por isso no livro de Hebreus ele fala, será que nós vamos ter que voltar lá e ensinar para as pessoas doutrinas com respeito aos batismos? Batismo, ele fala no plural, as imersões, os batismos. Será que nós vamos ter que voltar lá e ensinar para os irmãos com respeito aos batismos, as imersões? Tá entendendo? Por quê? Porque existe o batismo físico na água e o batismo no mundo espiritual, o batismo no espírito. Por isso que ele fala batismos, imersões. Será que eu vou ter que voltar lá e ensinar com respeito a imersões, as imersões, que tem uma na água e uma no espírito, no mundo espiritual? Moisés saiu do Egito, foi batizado no mar e nas nuvens. 2 batismos, um na água, outro no espírito, só que os dois formam um só batismo. Ele falou, será que nós vamos ter que voltar a ensinar os primeiros rudimentos da fé? Ele falou, então irmãos, jejum, ensinar para as pessoas com respeito a jejum, ensinar para as pessoas com respeito ao partir do pão. Isso tudo, irmãos, é leite, é os primeiros rudimentos. Ele falou, nós temos que largar isso e avançar, começar a alimentar de alimento sólido, se nós quisermos crescer espiritualmente. E aí tem pessoas aí que estão discutindo questão de partir do pão, não sabe nem o ABC ainda. Quando a criança entra no colégio, ele começa a aprender o ABC. A, E, I, O, U. As vogais ali. A, E, I, O, U. A, B, C, D, E. Aí vai aprende o ABC. Por quê, Romilson? Porque ele é uma criancinha que entrou no colégio naqueles dias. Então tem que dar para ele o básico. Uma criancinha, então, ela se alimenta de leite. Porque ela ainda não está preparada para alimentar de alimento sólido. Mas tem muitos irmãos aí que ainda nem saiu do leite ainda e querem ser mestres, quer ensinar para os irmãos. Tem uns que acabou de converter agora, estava lá dentro do catolicismo romano, acabou de converter agora, outros estavam dentro da denominação, mas nunca aprendeu nada, nunca saiu do leite, chegou agora no nosso meio e quer ser mestre, quer falar da palavra da justiça, quer falar do alimento sólido. Ele nem sabia que existia o reino, ele só entendia a palavra da graça. Nós temos que lutar para ganhar a nossa salvação. Mas quando eu vim aqui trazer para eles a questão da palavra da graça e a palavra da justiça, muitos aprenderam, muitos irmãos iam aprender, mas outros não. Outros estão aí discutindo questão de ceia, questão de partir do pão. Tá entendendo, irmãos? Então para mim, vir aqui e falar isso para vocês se torna até difícil. Porque é igual tá lá no livro de Hebreus. No livro de Hebreus fala, nossa, tem muitos aí que já deveriam ser mestre, contudo ainda estão precisando de leite. Quando eu venho falar de partir do pão, eu estou voltando para o leite, meu irmão. Estou voltando para o leite novamente. Estou voltando a falar de coisas que a pessoa já tinha que estar lá na frente. Eu tenho que voltar cá atrás, nos primeiros rudimentos. Então, quando eu estou ensinando para as pessoas o que é o batismo, o que é jejuar, o que é o partir do pão, eu voltei lá para o leite, para o básicozinho. Se não era nem para mim estar falando isso aqui. Está entendendo? Então, eu vou dar só mais uma pincelada aqui na questão do partir do pão, para ver se esses irmãos saem do leite e vai para o alimento sólido. Veja bem, irmãos, tem irmãos que estão dizendo assim, Romilson está julgando, diz que se nós não partir o pão, nós não jejuar, nós não vai ser salvo. Nunca falei isso, meu irmão. A salvação é um dom do Eterno, e todos os predestinados vão ser salvos, está no livro de Tessalonicenses capítulo 2.
Aqueles que foram predestinados, eles vão ser salvos. Independente se ele jejum, independente se ele está orando, independente se ele parte o pão ou não, ele vai ser salvo, porque ele foi predestinado para ser salvo. Por quê? Porque o nome dele já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então quando eu digo assim, ó, quem não parte o pão não vai herdar o reino, não tem nada a ver com salvação. Porque o reino é uma coisa, salvação é outra. Então você, meu irmão, que não quer jejuar e não quer partir o pão, não se preocupe, você vai ser salvo. Porém, herdar o reino é outra coisa. Tá entendendo, irmãos? Então tem uma diferença entre ser salvo e herdar o reino. Israel foi liberto, foi salvo da mão de Faraó lá do Egito. Porém, eles estavam numa corrida para poder entrar na terra do descanso. Eles tinham que se esforçar para poder entrar na terra do descanso em Canaã. Porque só os qualificados entraram na terra de Canaã. A terra de Canaã simboliza o milênio que Yahshua vai reinar nessa terra durante 1000 anos. Simboliza o primeiro arrebatamento, a glória lá em cima. Poucos vão conseguir subir no primeiro arrebatamento. Então, nem todos vão alcançar essa graça de entrar no milênio. Nem todos vão alcançar essa graça de entrar lá na glória, porque só vai entrar os qualificados. Quantos que entraram lá? Josué e Caleb. Dois daquela turma mais velha. O Eterno está mostrando isso para nós. Se nós não crescermos espiritualmente, nós não vamos herdar o reino. Nós não vamos participar do reino, nós não vamos participar do primeiro arrebatamento. Então quando eu digo, irmão, não sou eu não estou julgando. Romeu está dizendo que quem não parte o pão vai para o inferno. Eu nunca falei isso, meu irmão. Romeu está dizendo que quem não parte o pão não vai ser salvo. Eu nunca falei isso. Coloca na sua cabeça, eu nunca falei, eu só mostrei que quem não parte o pão, quem não fizer as coisas tudo certinho, jejuar, negar a vida da alma, procurar alcançar o reino, procurar alimentar de alimento sólido, procurar entender a palavra da justiça, esse não vai estar qualificado para reinar, porque não cresceu espiritualmente. Então isso aqui, falar dessa questão aqui do partir do pão é até uma vergonha, porque nós estamos voltando aos primeiros rudimentos, nós estamos voltando lá no leitinho, lá no básico, quando a pessoa converte. Tá vendo aí, irmãos? Que esses irmãos que estão querendo ser mestre, não saiu nem do leite ainda, nem do básico. Nós temos que avançar, crescer espiritualmente. E aí é isso que eu estou tentando fazer nos meus vídeos. Levar a palavra, alimento sólido para os irmãos, para eles crescer espiritualmente, para se tornar um Josué, um Caleb, uma pessoa que está madura espiritualmente para poder entrar no reino. Tá entendendo? Então, quando eu falo sobre o partir do pão, vou dar mais uma pincelada aqui para os irmãos entenderem, e eu estou resumindo, estou terminando. Quando eu falo assim que quem não parte o pão não vai entrar lá na glória, lá não vai participar do primeiro arrebatamento, é porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, capítulo 19, versículo 7 em diante, fala assim: bem-aventurados que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. A ceia com o partir do pão, os dois estão interligados no Novo Testamento, você não pode separar um do outro. Quando Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, ele parte o pão, ele fala, e Yahshua na noite que foi morto, ele pegou o pão e partiu e disse, isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isso em memória de mim. E ele vira e fala assim, da mesma forma ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, representa a nova aliança no meu sangue. E aí ele falou de quê? Ele falou do partir do pão, mas no mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim, quando vocês se ajuntam para poder fazer a ceia, não é a ceia de Yahweh que vocês estão fazendo. Agora ele fala de ceia. Tem hora que ele fala de ceia, tem hora que ele fala de partir do pão. Porque tanto faz, os dois estavam interligados. Você não pode separar os dois. Você tem que deixar os dois estão interligados. Partir do pão e ceia estão interligados. A ceia, ali onde eles comiam, eles faziam um jantar ali, tá interligado com o partir do pão. Depois que eles faziam o partir do pão e o partir do cálice, eles iam se alimentar, eles iam comer, eles iam fazer aquela janta ali, eles se alimentavam. Então você não pode separar um do outro, não. Então quando eu digo que não vai participar do primeiro arrebatamento, é porque a ceia, vai ter uma ceia lá em cima na glória. E Yahshua virou e falou assim, eu não beberei do fruto da videira até que se cumpra lá no reino do Eterno. Ele não vai beber. Ele falou, eu não vou fazer o partir do pão com vocês mais, não vou participar dessa ceia aqui, não vou beber do fruto da videira até que se cumpra lá no reino do Eterno, porque vai ter uma ceia lá em cima. Leia Apocalipse 19, versículo 7 em diante. Vai ter uma ceia lá, vai ter um partir do pão lá. Então Yahshua está falando lá, eu não vou fazer de novo a não ser lá. Então quem não quer fazer aqui, não vai entrar lá, é isso que eu estou falando. Então eu não estou julgando ninguém, é a palavra do Eterno que está julgando, não sou eu não, meu irmão. Se você recusa a mesa do Eterno aqui, o partir do pão aqui, porque o partir do pão é a mesa do Eterno, está registrado no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 7, fala que muitos desprezaram a mesa do Eterno.
quando eles colocou o cordeiro aleijado, cego e manco ali, ele desprezou. Por quê? Porque o Yahshua é o cordeiro perfeito. Então eles tinham que levar um cordeiro sem defeito, mas eles levam um cordeiro aleijado. Muitos hoje vão para o partir do pão, vão para a ceia de qualquer jeito, de mal do irmão, vão para a ceia com rancor no coração. Então eles estão indo para a ceia sem discernir o corpo, estão indo para o partir do pão sem entender o que eles estão fazendo ali. E aí, meu irmão, não adianta nada. Ele está perdendo o tempo dele, porque Paulo diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe sua própria condenação. Mas enfim, eu estou mostrando que quem não fizer aqui está desprezando a mesa do Eterno, porque o que está sobre a mesa é o pão e o cálice. E esse pão e o cálice representa o próprio Mashiach, Yahshua Mashiach. Representa Yahshua o pão. Ele escolheu o pão porque o pão é feito de trigo e o trigo tem que ser moído. Para poder fazer um pão, você tem que moer o trigo. O que está escrito no livro de Isaías 53:5? Ele foi moído, ele foi despedaçado por nós, por isso que ele escolheu o pão. Por que ele escolheu a videira? Porque a videira representa o seu sangue, o suco da videira representa o seu sangue. Por isso que diz que no livro de Gênesis 49, diz assim, o jumentinho será amarrado junto à videira, e ele vai alimentar da videira até que os seus dentes e os seus olhos fiquem brancos como a neve. E Yahshua é a videira. Então ele escolheu a videira, que representa o seu sangue, o suco da videira, e escolheu o pão, que representa o seu corpo. Então, o partir do pão e do cálice não foi na lei, não foi com a Igreja Católica, não foi com os apóstolos, começou muito antes da lei. Aonde, Romilson? Com Abraão e Melquisedeque. Melquisedeque, quando Abraão venceu a guerra, Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho, pão e o cálice. Ele trouxe o pão e o cálice para abençoar a Abraão. Romilson, quem é Melquisedeque? Uma tipologia exata de Yahshua é Melquisedeque. Lá é Melquisedeque, rei de Salém, rei de Shalom, significa rei da paz e rei da justiça. Yahshua é o quê? Yahshua é o rei da paz e o rei da justiça, porque ele é rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. Tá entendendo? Então, Melquisedeque é uma tipologia exata de Yahshua. Lá diz que ele é sem pai e sem mãe. Por quê? Porque ninguém sabia quem era o pai dele nem quem era a mãe dele. E Yahshua não tinha pai nem mãe na terra. Maria não era sua mãe biológica. Ele não herdou nada de Maria, porque ele nasceu sem pecado. E Maria já nasceu com pecado no seu sangue. Ele não era filho de José biologicamente. Então ele não tinha pai nem mãe na terra, Yahshua. Melquisedeque também sem pai e sem mãe. Então Melquisedeque era uma tipologia exata de Yahshua. Então aquilo que Melquisedeque fez lá no Velho Testamento, em Gênesis 14, versículo 17, era uma profecia que haveria de se cumprir lá no futuro. Era uma profecia. Porque Melquisedeque veio ter comunhão com Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão estava ali representando nós, os seus filhos. Abraão é o nosso pai na fé. Então Abraão teve comunhão com Melquisedeque. A igreja teve comunhão com Yahshua quando Yahshua sentou na mesa e partiu o pão. Então aquela profecia lá atrás, que Melquisedeque veio com pão e vinho e entregou para Abraão, ela se cumpriu quando Yahshua sentou na mesa. O verdadeiro Melquisedeque, que é Yahshua, sentou-se na mesa e partiu o pão e o cálice e entregou para os apóstolos. Ele teve comunhão com os apóstolos. Melquisedeque veio com pão e vinho, com pão e o cálice, e teve comunhão com Abraão. Ele abençoou Abraão através do cálice e do pão. E Yahshua abençoa, Yahshua, o verdadeiro Melquisedeque, que é Yahshua, ele nos abençoa quando nós fazemos o partir do pão. Ele que trouxe o pão e o cálice. Não foi a Igreja Católica não, meu irmão. Foi Melquisedeque lá no Velho Testamento, e o verdadeiro Melquisedeque é Yahshua. Você tem que entender as profecias, você tem que entender da palavra da justiça, alimento sólido. Porque senão eu vou ficar aqui passando vários vídeos para você a vida toda e você nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Por isso que no livro de Timóteo diz que tem pessoas que estão sempre aprendendo, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Então esses irmãos que estão aí falando aí que não existe partir do pão, nem isso, nem aquilo outro, eles não saíram nem do leite ainda, meu irmão. Você tem que entender isso. Eles não sabem o que é palavra da graça e palavra da justiça, não. Eles não sabem quando é que está se tratando de salvação e de reino, não. Como é que esses irmãos estão qualificados para poder te ensinar? Como é que eles estão qualificados para poder ser mestre? E eu quero trazer um recado para esses irmãos aí que estão ensinando aí no YouTube aí. A Bíblia diz, não quereis muito de vós ser mestre. Tá entendendo, irmãos? Não quereis muito de vós ser mestre, porque vai ser cobrado de vós. Tá entendendo? Isso que você está ensinando para os irmãos, e você tem que meditar se você está ensinando correto ou errado. Porque o Mashiach vai te julgar, e ele vai te julgar pelas palavras que você falou errado aí, e as palavras que você falou certo. Então nós temos que procurar, meu irmão,
entender a palavra da justiça, para nós poder ensinar os irmãos corretamente. O Eterno, ele escolheu pessoas no corpo do Mashiach, e lá diz que ele escolheu pessoas e formou o corpo do Mashiach, e lá diz que ele dá dons para cada um segundo lhe apraz, por meio do Espírito dele. A uns ele chamou, no livro de Efésios fala, a uns ele chamou para ser apóstolos, a outros ele chamou para ser profetas e mestres, a outros ele chamou, ele deu o dom de pastores para pastorear, é dom de pastorear. A outro ele deu o dom de evangelista, a outros ele deu o dom de diácono. Lá no livro de Romanos fala que a uns foi dado o dom de louvar, a outros foi dado o dom de recepcionar as pessoas, a outros foi dado o dom de curar, colocar a mão sobre as pessoas e orar e a pessoa ser curada. Só que cada um de nós temos que entender em qual parte do corpo nós fomos colocados e qual é a nossa função no corpo. Esse dedinho aqui não pode querer ser orelha, essa orelha não pode querer ser o nariz não pode querer ser o olho, a função do olho é enxergar, a função do nariz é cheirar, a função do ouvido é ouvir. Cada um tem um chamado no corpo. Só que tem uns irmãos que tem o dom de curar e quer ter o dom de pastor, de pastorear os irmãos, de ensinar. Tem outros que tem o dom de louvar e quer ter o dom de profeta, de receber revelação, de ensinar os irmãos. Mas o dom dele é de louvar, mas ele não quer o dom de louvar. Ele quer estar lá no lugar do outro lá que foi chamado para poder ter o dom de revelação, de profeta, de mestre, de ensinar. Ele quer passar o carro na frente dos bois. Ele tem que entender que quem coloca os irmãos no corpo com o dom certo é o Eterno. O Eterno colocou esse dedinho aqui, ele tem a função dele. O dedinho do meu pé tem a função. Cada membro tem que saber aonde ele está no corpo e qual é o dom que o Eterno deu para ele. Não é querer tomar o dom do irmão lá não. Querer estar no lugar do irmão lá não. Por isso que não funciona. As denominações é assim. Ah, você vai ser pastor, você vai ser evangelista, você vai ser missionária, você vai ser isso, você vai ser... É cargo. É o homem concedendo dons, mas o Eterno mostra que isso não funciona. Que é ele que dá os dons, conforme lhe apraz. 1 Coríntios capítulo 12. Então eu espero que você entendeu essa questão aí. Essa questão do partir do pão, quando eu digo que a pessoa não vai subir no primeiro arrebatamento, é porque no livro de Lucas 14, versículo 15, diz assim, ó. Um rei resolveu dar uma grande ceia. Ó, a ceia não pode ser separada do partir do pão, não. Um rei resolveu dar uma grande ceia. Que rei é esse, meu? Ial dos exércitos. E ele mandou o seu servo chamar os convidados. Mandou chamar os judeus, os Ialdim. Aí os judeus falaram, não, comprei 2 juntas de boi, eu não posso ir não. O outro falou, não, eu comprei uma fazenda, eu não posso ir não, mas isso serve para nós, presta atenção. Não, eu ainda tenho que terminar minha faculdade. Ah, eu ainda não casei, então eu não posso ir não. Ele está chamando para a ceia, para o arrebatamento, que no arrebatamento vai ter a ceia lá em cima que Yahshua vai fazer. Apocalipse 19, versículo 7 em diante. Leia lá para você ver, está convidando para o arrebatamento. Ah, eu não posso ir não, porque está preso nas coisas terrenas. Aí o que o dono do banquete lá falou? O rei falou, Ial falou, vai lá e chama os outros convidados lá, cego, manco, aleijado, e faz eles entrar na marra. Por que cego, manco e aleijado? Chama os pecadores, somos nós os gentios. Chama os pecadores lá, porque esses aqui recusou, chama eles. E fazer eles entrar na marra. Por que na marra, meu? Porque nós não somos dignos de entrar lá. Nós não somos dignos de entrar, mas nós vamos entrar pelo sangue de Yahshua. Por isso no Apocalipse 12 fala assim, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Então por isso que ele falou assim, fazer eles entrar na marra, nós vamos entrar na marra. Nós vamos entrar porque Yahshua pagou o preço por nós, por causa do seu sangue, não porque nós somos qualificados. Então, o que ele virou e falou? Agora com respeito àqueles outros que foram convidados e recusaram a minha ceia, nenhum deles vai participar do meu banquete, nenhum deles vai participar da minha ceia. Então não sou eu que estou te julgando não, meu irmão. Se você não quer participar da ceia aqui, do banquete aqui, é o Eterno que está falando. Lucas 14, versículo 15 em diante, é o Eterno que está falando. Nenhum deles vai entrar lá no meu banquete, porque eles recusou. Por isso no livro de Salmos e no livro de Romanos capítulo 11, fala assim, eles tropeçaram na mesa do Eterno. A mesa do Eterno se tornou num laço para eles. Se tornou num laço, numa armadilha. Eles tropeçou na mesa do Eterno. E mais embaixo, quando você lê, eu vou colocar aí Romanos 11 e vou colocar os Salmos aí. Mais embaixo fala que o que estava sobre a mesa, que eles tropeçou, é Yahshua. Yahshua é que estava sobre a mesa. Vou colocar lá mostrando para você. Lá na frente também fala que Yahshua é a pedra, que muitos tropeçou nele. Mas o que está sobre a mesa ali é Yahshua. O pão e o cálice representam Yahshua. E muitos, por recusar o próprio Filho do Eterno como alimento, estão tropeçando na mesa do Eterno e não vão entrar. A mesa do Eterno se tornou um laço para eles. Então eu espero que você entendeu. Não sou eu, não é Romilson que está te julgando.
Se você não partir o pão, você vai ser salvo? Vai. Se você não jejuar, você vai ser salvo? Vai. Porém, entrar no reino é outra questão. Só vai entrar aqueles que se esforçam para entrar lá. Só aqueles que estão alimentando a palavra da justiça, que cresceram espiritualmente, que entendem qual é a verdade do eterno, a verdade que liberta. Não é ficar preso no leite, não. Você tem que sair do leite e entrar para o alimento sólido. Então, quando você vê alguém ensinando aí no YouTube, você tem que analisar se essa pessoa está trazendo a palavra da graça ou se é a palavra da justiça. Se ele está trazendo alimento sólido. O que é alimento sólido? Algo que você não vê nas denominações. Algo diferente que o Espírito do Eterno testifica com o seu Espírito que aquilo é forte, que aquilo é alimento que te sustenta. Entendeu, irmãos? Espero que vocês entenderam essa mensagem. Fiquem na graça e na paz do Eterno, irmão.